estão pintando por aí outra solução milagrosa para tornar a mobilidade elétrica irresistível no Brasil. E claro, a gente precisa colocar isso na mesa com um pouco mais de contexto do que o discurso do marketing. A Uber anunciou subsídio para motoristas que trocarem carros a combustão por elétricos. E a promessa parece ser boa demais. Mas será que realmente é vantagem? Ou estamos diante de mais um conto de fadas sustentável que não fecha a conta? Então vamos entender tudo isso. Então, recentemente surgiu uma notícia que fez manchete em vários portais de trânsito e tecnologia automotiva. A Uber vai incentivar motoristas parceiros a adotarem carros elétricos, oferecendo subsídios de até cerca de 21,5 mil reais nos Estados Unidos, o equivalente aqui a 4 mil de programa do Go Electric Empresa. Também tem aqui no Brasil também, tá? Então a ideia básica é simples: motoristas que migrarem para veículos 100% elétricos receberiam um valor em dinheiro para compensar parte do custo da aquisição. Isso vem em um momento em que muitos governos, especialmente até no exterior, estão cortando os incentivos públicos para carros elétricos, tornando então a transição mais difícil. E a Uber aparece como se fosse o salvador da festa. Mas antes de aplaudir ou até mesmo crucificar, vamos destrinchar os porquês e comos e, sobretudo, os limites dessa estratégia. A real é que carros elétricos ainda são, de forma geral, mais caros para comprar do que carros a combustão equivalentes. Então, especialmente aqui no Brasil, onde impostos, tarifas de importação aumentam mais do que pode comportar esse preço. Então isso é um fato e não é uma opinião. É justamente essa barreira de entrada que torna qualquer incentivo um assunto relevante. Então, internacionalmente, programas parecidos já existiram em vários países. Por exemplo, na França, a Uber ofereceu incentivos que incluíam até 5 mil euros para motoristas que adotassem veículos elétricos como parte de um pacote mais amplo de facilidades para a eletrificação. Porém, ainda que isso pareça um passo na direção certa, há nuances que pouca gente comenta. Por exemplo, o valor do subsídio na prática ainda representa uma fração do custo extra que um elétrico pode ter. Incentivos isolados não reduzem os custos estruturais da eletrificação, como infraestrutura de recarga, mesmo sendo na Europa. Sem uma estratégia de longo prazo e sustentável, o efeito pode ser superficial. Vamos pegar a proposta em si. A Uber paga até cerca de R$ 21.500 para motoristas que migram para veículos elétricos em mercados como os Estados Unidos. Parece até um belo número, até você fazer as contas. Um carro elétrico como um Chevrolet Bolt ou Nissan Leaf nos Estados Unidos, que são muito usuais lá, ainda custam dezenas de milhares de dólares a mais que um carro convencional. Ou seja, mesmo com esse incentivo, mesmo lá também ainda pode ser uma diferença de dezenas de milhares de reais a mais no preço dessa compra. Colocando agora o Brasil, né, nesse palco, iniciativas parecidas que envolvem parcerias entre Uber e fabricantes como a GM para oferecer veículos elétricos em condições facilitadas, mostram que esse movimento pode ser mais complexo do que a simples entrega de dinheiro. Na parceria bem recente agora da Uber e a Chevrolet, por exemplo, motoristas parceiros puderam comprar o Chevrolet Spark EUV com desconto de até 10% ou financiamentos com taxa zero e um cashback de cerca de R$ 6.840 para os primeiros compradores. Então esse tipo de ação sugere que as montadoras estão colaborando para diminuir o preço final e não só a Uber, porque afinal, se dependesse apenas de um cheque de R$ 21.500, isso dificilmente seria suficiente para tornar um negócio atraente por si só. E aqui chegamos ao coração da questão. Um motorista de aplicativo que decide trocar o seu carro a combustão por um elétrico precisa ter uma conta que feche no final do mês. Então,
Isso não é uma conversa de faz de conta. Carros elétricos, claro, vão oferecer vantagens reais em custo operacional. Eu sou um bom exemplo disso. Para mim foi ótimo. Menos manutenção, um custo por quilômetro rodado significativamente menor devido ao preço da energia elétrica versus a própria gasolina. Isso pode resultar em economia de centenas a milhares de reais por mês para quem roda muito. Como motorista de aplicativo, então, nem se fala, tá? Especialmente em grandes centros urbanos. Isso faz muito sentido, tá? Mas também tem alguns complementos para fazer sentido. Esse carro elétrico não pode custar absurdamente mais caro para comprar. A infraestrutura de recarga tem que ser suficiente para permitir a operação contínua, principalmente se esse motorista morar numa casa com wallbox. Tempos de recarga e a logística permitirem que ele não perca produtividade. Ou seja, o carro tem que ser adequado, não pode ser muito caro, tá? Tem que ser um carro de baixo custo. Se qualquer desses fatores variáveis for desfavorável, o suposto brilho sustentável pode se transformar num peso financeiro. Eu fiz vários vídeos explicando sobre isso. Existem perfis para o carro elétrico, tá? Vamos falar dos incentivos e os seus limites, que é um outro aspecto que pouca gente acaba comentando, tá? Que incentivar uma pessoa com valor fixo, como o subsídio de 21 mil reais, é algo pontual. Não é um programa contínuo de longo prazo. Uma vez que o bônus acaba, você usou aquilo dali, o motorista tem que entender que a sua vida vai seguir agora sem uma nova bonificação e agora com um novo estilo de vida. Ele tem que entender isso, tá? E de fato, experiências em outras regiões mostram que incentivos acabam abruptamente. Em alguns mercados, a Uber chegou até a suspender os bônus mensais. Em alguns mercados, dava bônus mensais para motoristas elétricos. Então, deixando eles, muitas vezes, em situações difíceis. Então, ou seja, confundir incentivo temporário com uma mudança profunda de modelo de negócio é um erro estratégico, tanto para o motorista quanto para quem olha a mobilidade elétrica de forma séria. E falando de Brasil, né, iniciativas de incentivo à eletrificação de carros de aplicativo já aparecem de formas diferentes. Parceria com a ABVE e com fabricantes, redução de taxas de serviço para carros elétricos e até iniciativas de bônus mensais por tempo limitado. Mas aqui está uma grande barreira. No Brasil, a questão dos incentivos públicos ainda é incerta. Isenções de impostos, como o próprio IPVA, não são universais e políticas de incentivo à eletrificação variam bastante de estado para estado. Então isso significa que, mesmo que o motorista receba 21 mil reais, a conta pode ficar longe de fechar por causa de impostos, custos de energia, tempo de recarga, depreciação desse próprio veículo e até infraestrutura limitada. Por exemplo, o cara que compra um carro em São Paulo com IPVA integral, vocês estão entendendo? Esses 21 mil reais acaba se perdendo rápido. E aqui entra outro gargalo que não aparece em manchetes bonitas. A experiência de motorista de aplicativo frequentemente é marcada por precariedade de renda, altos custos operacionais e as mudanças repentinas nas regras da plataforma. Por exemplo, ora o carro é comfort, ora não é mais. Então, muitos motoristas ficam presos em um modelo onde, mesmo com boa avaliação dos passageiros, os ganhos não compensam os custos. Então, trocar de carro num sistema desse que fica mudando toda hora, pior ainda, especialmente por um elétrico que consideravelmente vai ser mais caro, é um risco financeiro significativo. Isso explica porque muitos motoristas preferem então permanecer com carros convencionais, mesmo sabendo dos custos maiores com combustível e a manutenção deles. Então, o que isso nos deixa? Então, incentivos como esse são uma evolução. Sim, são um passo interessante para estimular a eletrificação. Mas dizer que Uber vai salvar motoristas com um cheque de 21 mil reais é ignorar a complexidade real da economia dos carros elétricos e também das plataformas. Incentivos fixos são interessantes, mas a transformação real vai depender sempre de políticas públicas estáveis e duradouras, que aqui no Brasil não temos. Uma infraestrutura de recarga robusta, que não temos. Estratégias de longo prazo entre plataformas, fabricantes e os governos. Modelos também de negócio que realmente favoreçam os motoristas em termos reais
de retorno financeiro, que também não temos. Então, no fundo, o incentivo à eletrificação é bem-vinda, mas a conta que tem que fechar no papel e na prática do motorista não ocorre. Caso contrário, vira mais um discurso bonito para câmeras por aí no YouTube ou plataformas de mídia, jornais, mais do que uma mudança realmente estrutural profunda. Tá? Se você gostou dessa análise e quer ver mais vídeos que desmontem narrativas prontas, com dados físicos aqui, contexto e aquela dose de realidade, tá? Que eu coloco bastante aqui. Então deixa o seu like, compartilhe, comente aqui embaixo. Será que incentivos à eletrificação realmente estão valendo a pena aqui no Brasil? Ok? Clique também no botão hype, eu agradeço a vocês. Vou deixar 2 vídeos aqui ao lado, ó, para o quê? Aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.